tarde, ouvintes da Rádio Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Rádio e TV Menorá. Você que está acompanhando nosso Quinta ao Vivo, 6º ano, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, pela oportunidade, por esse veículo, por essa porta aberta. Que Deus siga abençoando você, meu irmão, que tem aí orado, intercedido, que está conosco desde 2009, acompanhando a programação da rádio e também desde 2011 a programação da TV Menorá, que tem trazido aí sempre novidades, programas novos e que tem aí trazido sempre maravilhas. E agora também, né, com as grandes novidades que é a TV Menorá Sat. Que você possa estar abençoando e orando, intercedendo, e nós nos colocamos aqui à disposição também através desse nosso bate-papo edificante, desse Quinta ao Vivo, que tem acompanhado esse início desde o comecinho, quando nós então começamos no nosso bate-papo edificante, lá no comecinho de 2009, quando foi aquele mesinho de fone, que era só a rádio, fonezinho de ouvido, não tinha audiência nenhuma, ninguém acreditava em nada, né? Imagina, rádio pela internet, imagina 2009, ninguém nem queria acessar a internet para ouvir rádio. Mas nós perseveramos. Oh, glória! E Jesus deu a graça. E Deus disse, minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós seguimos, né? E Deus disse para nós que era um dia de cada vez também. Era Mateus 6,34 todos os dias, né? E nós seguimos. Né? E estamos aí já indo para o 6º ano. Para a honra e glória de Deus mesmo. Porque Deus sabe que eu estou dizendo que é para a honra e glória dele. Porque é para a honra e glória dele. Porque Ele sabe que eu estou dizendo que é para Ele. Porque por mim, né, a glória é dele, né, porque eu sei que é. E ele sabe que é dele. Né. E é uma glória, porque nós dois se entendemos, né. Oh, glória! Que maravilha. Mas, amados irmãos, o Senhor nos traz uma palavra inicialmente aí. Está em Provérbios 19. Provérbios 19. E tem tudo a ver com esse nosso início, com esse nosso bate-papo edificante. Porque eu vejo assim, que tremendo que é, né. Tremendo que é essa TV Menorá, que é do Senhor. Tremendo. Porque, sabe por que é do Senhor? Porque a igreja do Senhor Jesus é do Jesus. Como é que a TV Menorá não vai ser do Senhor? É só nós pensar um pouco, né? Que o Senhor disse em Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então Jesus disse, tu é uma pedra e sobre esta pedra eu vou te edificar, né? Tu é uma pedra, vou fazer a minha obra em ti. Né? Olha que maravilha. Deus fazendo a obra em nós. Que glória. Né? Que bênção. Deus fazendo a obra na sua igreja, no seu santuário, na sua casa. Amém? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus, somos todos de Jesus. Amém? Oh, glória. Todo mundo animado agora. Ninguém mais tem problema, porque nós somos de Deus. Somos de Jesus, está tudo certo. Vamos confiar, né? Agora vamos entregar para Ele poder resolver. Porque enquanto nós estiver fazendo no braço, quando nós estiver preocupado, tentando fazer, Ele não pode fazer. Pois é. Ah, mas é que eu... Não tem mais pois é. Se você continuar tentando fazer, como eu, maioria das vezes também tento, aí nós não vamos deixar Ele fazer, daí não dá. Mas quando a gente entrega para Ele, dá certo. Quando a gente desiste e diz assim, não tem mais como eu fazer nada, aí dá certo. Mas para quê? Para que se quebrar tanto? Né? Vamos entregar logo de uma vez. Mas amém. O Senhor sabe fazer a sua obra, né? E que Deus nos convença, né? Logo, para que a gente possa, né, desfrutar dessa maravilha que é essa obra dele única que ele está fazendo aqui nas nossas vidas, aqui na Terra, e está nos proporcionando através do seu manual, que é o manual do fabricante, que é essa escritura aqui, tudo direcionamento para tudo. Tremendo isso, né? Para tudo. Então nós não precisamos ficar tateando, nós não precisamos ficar tentando achar o caminho. Pega o mapa, né? Que nem você chega numa cidade. Você chega numa cidade, não, você tem que chegar agora em tal lugar na cidade. Rua tal. Aí você pega o carro e vai tentando achar. É assim que nós estamos fazendo com a nossa vida. Né? Você pega o seu carro agora assim, ó, vá para Nova York, né? Centro de Nova York.
Pega agora um avião e vai para lá. O que você vai fazer? Vai comprar um mapa para chegar lá. Ou vai pegar um GPS, alguma coisa. Mas tem que achar. E eu vou lhe apresentar agora o GPS celestial. Esse aqui você tem agora à disposição. Por apenas alguns reais você compra no expansãodaverdade.com.br. GPS celestial. Mais conhecido como Bíblia Sagrada. Tem até mapas coloridos. Gente, tô brincando aqui, mas é sério. Nós temos que pegar o mapa. Nós temos que pegar o caminho, a verdade, a vida. Amém? Que a gente possa, assim, né, nesse momento descontraído aqui, deixar entrar, em nome de Jesus, né? Porque é assim que eu tenho feito comigo mesmo, né? Porque se eu me endurecer, e aí eu vou ter problema, né? Então, estou falando para mim mesmo aqui, amém? Que os irmãos possam receber aí com alegria, né, nas suas casas, nesse nosso compartilhar aí, todo esse tempo que a gente se conhece, nessa intimidade, eu estou aí na sua casa, no seu trabalho, né? Você que muitas vezes talvez não tenha gostado de mim, mas hoje a gente se entende, hoje a gente já se perdoou, já se liberou perdão, a gente já tá de irmão, você já nasceu da água do Espírito, na época você não era batizado, agora você já é, né? Você na época tinha uma doença, agora você foi curado. E eu sei, eu fiquei sabendo de vários casos aí, de pessoas que Deus curou, perseveraram, o Senhor fez curas e maravilhas. Sei de irmãos que assistem hoje que se batizaram, né? Muito tempo, mais de meia década. Que glória, que alegria, isso não tem preço. Vou dizer para você que não tem preço. Por isso que surgiu, né, imagina, entre os encontros, alguns irmãos, Deus permite uma visitinha aqui, uma visitinha ali, nossa visitinha gravaram programas. Glória, testemunhos, para que você possa assistir. Sim, nós usamos o nosso tempo, entre aspas, livre, porque não temos tempo livre, porque Jesus está voltando, para visitar irmãos, para que você e nós cresçamos em vida. Porque nós precisamos crescer em vida, enquanto dá tempo. E esses testemunhos abençoam as nossas vidas, assim como a sua. E assim, meus irmãos, chegamos à Serra Gaúcha. Estamos aqui com os irmãos de Canela, Rio Grande do Sul. Canela, cidade abençoada, maravilhosa. Querido centro. Você entra em Canela, ali já tem aquele centrinho, aquelas lojinhas assim, parece que você está na Europa. Né? Tudo tranquilo, bem organizado, bem limpinha a cidade. Lugar aconchegante. Canela. Se você não conhece Canela, venha para Canela. Venha para Canela. Canela, Rio Grande do Sul. Fica do lado de Gramado. Cidade amada, cidade. Maravilhosa. Nada é por acaso. Sabe por quê? Está escrito. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Muitos propósitos há no coração do homem. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que esse permanecerá. E aproveitando então, já dando o nosso boa tarde, nossos irmãos amados, que estão diretamente, né, para todo o planeta, os irmãos aí de Canela, o irmão Valdenir, a irmã Rotiné, que possam estar sendo abençoados nesse momento. Os irmãos possam se sentir assim no nosso bate-papo, né, tranquilos, porque nós estamos aqui para compartilhar sobre a palavra de Deus, né, irmão? Então, quando o bate-papo ele é edificante, por quê? Porque ele é sobre a palavra de Deus. Então, é um bate-papo edificante. Amém? Então, eu desejo assim, boa tarde para vocês aí, que os irmãos possam estar compartilhando aí, que o Senhor estiver mostrando aí para vocês, que vocês possam estar sendo ricamente abençoados aí, e que
nós nesse momento assim possamos estar sendo usados pelo Senhor, porque eu tenho certeza assim, né, que hoje, né, em todos esses irmãos ou simpatizantes que nos assistem podem ser tocados por alguma experiência, né, por algum momento em que vocês viveram, né, das vidas de vocês. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Nós estamos aqui não por vontade nossa, mas por força do Espírito. Amém. Fomos escolhidos e, glória a Deus, amém, estamos aqui para servir o Senhor. Amém. Boa tarde, irmãos. Eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, por estarmos aqui, para poder compartilhar um pouco, né, da nossa trajetória, para todos os irmãos que estão nos assistindo. Então, eu agradeço primeiro a Deus e eu espero que seja edificante para todos. Amém. Irmão, já conta para nós, assim, né, da trajetória, como é que começou tudo isso aí? Na vida de vocês, como é que vocês começaram, assim, esse momento novo na vida de vocês, junto à Igreja do Senhor Jesus, em Canela? Bom, esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, em Canela, veio de uma vontade do Senhor, primeiramente, amém, porque até nós encontrarmos a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós andamos por muitos caminhos, muitos pastos, meio seco, outro meio verdinho, mas logo secava. E essa palavra que o irmão abriu aqui em Provérbios 19, 21, tem muito a ver assim com a minha conversão, né? Porque os propósitos que há no coração do homem, e um homem que não conhece o Senhor, amém, ele se baseia em status, poder, e se glorificação, né? E no meu caso não foi diferente. Nós estamos casados há 20 anos já. E no ano de 2007 eu tirei uma cidadania italiana, que sou descendente de italiano. E depois disso começou a surgir umas ideias, umas propostas para ir trabalhar na Europa. E nós tínhamos uma empresa aqui em Canela e já fazia desde 96. A empresa estava andando bem e tal, nós tínhamos uma casa, mais outra casa para alugar e carro, mas o desejo de ganhar mais dinheiro. E eu creio que hoje eu sei por que era esse plano no meu coração, esse desejo no meu coração, mas na época surgiu uma proposta de eu ir trabalhar fora para ganhar mínimo umas 10 vezes o que eu estava ganhando aqui. E surgiu uma proposta para trabalhar e era eu a princípio. E daqui um pouquinho ele me propôs a levar mais gente para trabalhar aqui na Europa. Está faltando mão de obra na construção civil. E eu, né, o olhão já ficou maior, umas 10 vezes mais ou menos. Consegui, por muito esforço, né, fazer passaporte, essa galera toda, e passagem, muita dela nós pagamos. Chegamos a levar 12 pedreiros para trabalhar na Europa, numa vez só. E os 12 foram deportados, no mesmo dia, né? Só pousaram uma noite lá em Lisboa e voltaram para casa. E todos aqueles planos que eu tinha de ganhar dinheiro, eu e a minha esposa, eu fazia os planos, botava na caneta, no papel, ela dizia, acho que é demais. Mas eu ali, vai dar. E eu fui, né, com essa intenção. Esses pessoal todos foram deportados. Tivemos um prejuízo lá de, na época, uns 35 mil reais, mais ou menos, naquele momento. Eu achava que era muito. E depois eu fiquei 9 dias lá, voltei, porque eu tinha cidadania italiana, passaporte europeu, tenho livre acesso, né? Fiquei lá, entrei com uma advogada lá, gastei mais de 2 mil euros ainda, para ela, dizia que conseguia levar esse pessoal de volta, não conseguiu, mas na minha cabeça ela ia conseguir.
E ela também, se ela sabia ou não, mas fazia com que eu acreditasse que eles iam de volta. Para colocar esse plano em ação no meu coração. Só que eu não me dei por vencido. Voltei, 9 dias fiquei lá, fui na empresa, contatei, falei com o proprietário lá, no qual eu sou natural de Santa Catarina, ele também é de Santa Catarina, mas já vivia em Portugal, já fazia uns 8, 9 anos. E é uma família que a gente conhece lá embaixo, de Santa Catarina, né? Eu falo lá embaixo, nós temos em cima da serra. Sim. Aí eu voltei para casa, eu e a minha esposa, nesse momento também, nós estávamos passando por um período de crise assim, no casamento. 50 mil a menos. Por umas coisas. Não era por isso. Não, infelizmente não era por isso. Era por umas coisas mais pesadas assim, da minha parte, assim, que eu andei fazendo que não agrada o Senhor, que nem convém falar aqui agora, né? Mas eu sei que nosso casamento também estava em crise nesse momento, mas ela já tinha os princípios de Deus, né? E ela aguentou no osso essa, né? Eu sei que eu vim de lá e surgiu a ideia de nós vender a loja aqui, a empresa que nós tínhamos, né? E vendemos. Vendemos e começamos a planejar para ir de novo. Aí tinha mais uma meia dúzia com os passaportes prontos, com cartão de crédito internacional, né? Para ir para lá de novo, tudo animado. E assim foi. Planejamos, né? E eu sei que daí mudamos de estratégia. Naquela época nós tínhamos contratado com uma empresa aqui, que é a Broker Turismo, né? Que é uma mais conceituada aqui no momento era, né? Não sei se continua sendo. Além deles, tinha uma empresa que assessoriava eles além disso, né? E eles acharam melhor naquela época dos 13, né? Comigo, né? 12, era para ir tudo junto, porque nunca foram deportados 12 pessoas. E daí nós mudamos de estratégia. Eles aconselharam nós ir com 12, fomos. Deu errado. Aí foi eu e foi mais um. Passou, beleza. Né? Aí só que quando nós chegamos lá, foi no começo de 2008, e nós fomos para lá para ser disputada a nossa mão de obra. E quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio estava sendo disputado, era o serviço. Inverteu. Começou uma crise mundial praticamente, começou nos Estados Unidos, que foi uma crise imobiliária, né? No setor de construção. E ela se alastrou pela Europa e estavam todos quebrados lá. Ninguém mais, não tinha mais serviço, não se vendia mais imóvel e automaticamente não precisava mais de mão de obra. E o pessoal da toda a Europa migrava para Portugal, porque era o único país que dava visto de trabalho, para ele se manter lá, até melhorar a crise. Só que a crise só estava piorando. Então nós estávamos em Portugal e com intenção de ir para a Espanha. Esse pessoal ia entrar em Portugal, para depois ir para a Espanha. E ali, eu só estou contando, irmãos, para poder... Planos. Dos planos. Para poder... para ver o que o senhor faz, né, com um homem, né, que tem os planos e não conhece o Senhor. Porque eu estava achando que era o bom, né? E consigo levar o pessoal para trabalhar e tal, né? Sim. E eu sei que eu consegui fazer uma equipe para trabalhar dentro, lá de Portugal, e para a Espanha. Só que trabalhava-se e não ganhava dinheiro. Ganhava, mas eles tinham, depois de tu trabalhar 20 dias, depois de mais 30 dias que tu ia receber. Aí meus planos, que era ganhar entre 30 e 50 mil reais por mês, ele já estava reduzido, bem grande, sabe? Estava uma redução, já estava contente em ganhar 10. Só que não estava dando para ganhar 10. E aquilo foi me batendo uma angústia, dia após dia, assim, longe, que o plano era levar a minha esposa e meu filho para lá, depois de 30 dias. E eu vi que não ia dar certo, não ia ter sucesso eu sozinho, muito menos a minha esposa e meu filho lá, né? E aquilo começou a me angustiar, porque foi um planejamento para nós ir para lá. Eu estava me alimentando mal, perdi acho uns 10 quilos, assim, em questão de 40, 50 dias.
E angustiado. Só que, pela misericórdia de Deus, quando eu saí de casa, minha esposa arrumou a mala, ela botou a Bíblia dentro da mala. E ela pediu para me ler. E eu nunca li a Bíblia. Até tentava ler, mas nunca entendia. E lá eu estava sofrendo, né? A solidão, né? Porque se tu ir lá para passar, eu creio que é até divertido, né? Na Europa, né? Mas se tu ir lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, e longe de tudo, tu olha para aquele céu assim, é longe, muito longe de casa, né? Não dá para te pegar um circular e tá lá, ou um carro, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Fechava no quarto e dobrava o meu joelho, né? E começava a ler. E comecei a entender a palavra de Deus. Comecei a entender, e o Senhor foi me ministrando, e eu fui, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo com o Senhor, através da palavra de Deus, eu fui me batendo assim, tipo uma dor assim, por eu ter sido enganado durante todos esses anos, né, da minha vida. Eu e toda a minha família, porque eu fui criado numa religião que prega uns princípios que não está dentro da palavra de Deus, né? E aquilo, ao mesmo tempo que eu ia conhecendo, eu queria que todos que estivessem ao meu redor fossem a conhecer também. Mas, de certa forma, assim, eu estava me edificando. Até um dia que eu morava numa casa e o escritório da empresa que eu trabalhava era na frente. E naquele tempo era MSN. O cara que era dono lá era amigo, né? Confiava em mim. Ele deixava a chave do escritório para mim entrar na internet lá e ficar falando com a minha esposa no final de semana. E num desses domingos eu estava falando com a Rudiné, já era lá era 5 horas da tarde, 6. Aqui era 3 horas a mais, acho, ou a menos, não sei agora. Aí a esposa de um dos donos lá me ligou. Ó, Valdanir, o Jacir está no banheiro, está tomando banho, ele pediu para te ligar, que daqui 5 minutos nós estamos passando aí, se tu quiser ir na igreja com nós. Eu estou indo, pode passar. Aí falei com a Rutinete, desliguei o computador, né? E fui. E eu não sei que denominação que era. Eu sei que eu fui numa igreja lá e o Senhor usou um vaso lá para falar comigo. Na hora do final do culto, assim, ele pediu quem quisesse uma oração, era para ir lá na frente. E para um pessoal, uns colegas meus, para ir lá na frente, eu tinha que sair. No momento que eu saí, ele pegou no meu braço e me levou lá na frente. E o Senhor usou um pastor para falar comigo. Eu não sabia dessas coisas. Profecia, nunca tinha ouvido. Tinha mais ou menos, sim, mas nunca tinha participado. E naquele dia foi direto para mim. O Senhor falou comigo lá, com autoridade, assim, que eu estava lá para um processo de restauração na minha vida. Não era para o que eu estava pensando que eu estava lá. E no que eu estava pensando era só dinheiro, né? Então já descartou. Era para um processo de restauração na minha vida. E aquilo ali eu chorei, me aquebrantei no momento ali. Chorei muito, assim, é um choro bom, não é um choro ruim. Eu confesso que quero chorar sempre, assim, que é bom. Deus está falando com a gente, né? Mas eu sei que daquele dia em diante, eu fui para casa e a minha vida mudou. Amém. Mudou porque eu não tive mais angústia, não deixei de me alimentar direito. Estava ruim, continuava ruim. Mas eu comecei, acho que, a entender o propósito de Deus na minha vida, né? E eu estava... Olha, se eu disser que eu estava feliz, eu vou até mentir, mas eu acredito que eu estava em paz com aquilo ali que estava acontecendo. Depois disso, eu fiquei 2 meses em Portugal e fiquei mais 7 meses lá no norte da Espanha, em La Coruña. Chegando lá, tinha umas 8 pessoas que moravam num apartamento bem no centro, assim, um apartamento bem grande, tinha 4 dormitórios, 2 banheiros. E tinha eu
e um senhor que é de Espírito Santo, um senhor que tem uns 60 anos, o seu Abel, que ele era de uma denominação e ele era bem cristão, assim. Eu disse, nós vamos para a igreja, vamos achar uma igreja para nós congregar aí. E procuramos. Achamos uma, eu disse, não, essa é minha parecida com a católica, eu já não vou querer. Já saí, eu estava com fome, sabe, porque eu estava lendo a palavra todo dia, estava orando todo dia. Encontrei uma igreja lá e comecei a congregar. Era um pastor de Santa Catarina, não era da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas o senhor estava ministrando para mim lá. E lá eu ia todo domingo, só tinha os domingos, às 7 da noite, e eu ia todo domingo. E se tivesse todo dia, eu ia todo dia na igreja. De tamanha era a vontade e a graça que o senhor estava me dando, né? Eu sei que eu tinha um pessoal mais jovem também, que trabalhava lá, do Brasil. E eu sei que eu ia para a igreja e voltava feliz, mesmo estando longe da família, né? E mesmo sem ganhar os dinheiros que eu estava querendo ganhar, mesmo sabendo que minha esposa estava aqui com o cheque especial todo estourado, e ela teve que pegar um dinheiro emprestado do meu pai para cobrir as contas. Foi um momento bem difícil para ela também, porque eu estava contando que eu ia ganhar dinheiro lá já fiz as contas pensando que eu ia ganhar. E deixei a bomba aqui, né? E na época o limite do cheque era bem alto, e aquilo foi usando e virou uma, né? E eu sei que depois, em final de 2008 mesmo, eu fiz um propósito com o Senhor, que eu não queria mais ficar lá. Eu falei com ele, lá nessa igreja que eu estava lá congregando, eles falavam que tinha que falar. O que eu pensava com o Senhor era para mim botar no papel e acreditar naquilo ali. E eu botei no papel e queria vir embora, antes do final de ano. Só que era difícil de receber o dinheiro que eu já tinha ganho lá. E até hoje eu não recebi. Mas uma parte eu consegui receber para me vir embora, né? E no dia 25 de dezembro, eu recebi esse dinheiro, no dia 24. No dia 25 de dezembro, eu estava viajando para o Brasil de volta. O senhor já começou a me mostrar assim, pede, recebe, né? E pela misericórdia de Deus, eu voltei. Aí passemos por um momento difícil também, porque quando eu voltei, cheguei aqui, daí a minha esposa, nós tínhamos um dinheiro para receber da venda da loja, ainda conseguimos botar as contas e tudo em dia, né? E pagar o meu pai, o dinheiro que nós tínhamos pego. Só que nós tínhamos as casas de aluguel também, que pela misericórdia de Deus, elas ficaram todas alugadas, que dava para nós, para o nosso alimento, né? Mas eu conheci um pouco da palavra, né? Só que eu não queria ficar sem fazer nada. E eu queria trabalhar e trabalhar e trabalhar, queria montar alguma coisa, e proposta vinha de todos os lados. E a minha esposa, não, vamos pensar, vamos orar. E ela já fica, e eu estressado e ansioso, né? E a Bíblia diz que não é para ficar ansioso, né? Mas a fé é muito pequena, né? É. Eu sei que até que teve um tempo que eu ia botar, eu queria botar uma loja num ponto que não era muito estratégico, né? Bem ruim até, por sinal. E a minha esposa, para me contentar, ela concordou em botar essa loja num ponto, né? Aí, nesse meio tempo que ela concordou, veio aquela tal de gripe suína, que estava bem naquela auge, assim, era em julho já, e se eu botasse essa loja, ia ter que ser dentro de 20 dias, tinha que montar para poder aproveitar a temporada para já poder faturar. E daí nós meio que amedrontou nós, e a gente ficamos 2 meses em Santa Catarina e deu um refrigério, assim. Aí passou uns tempos assim, a gente voltou para Canela. Um dia eu e a minha esposa conversando, ela disse, no comecinho do ano a gente vai botar um comércio. Eu disse, amém, né? Mas de onde é que ela tirou isso, né? Passou assim e tal, eu comecei a trabalhar, fazer uns bicos aí, trabalhar de pedreiro, até que um dia apareceu um ponto 10 vezes melhor do que aquele que eu estava pensando em botar,
Quando apareceu esse ponto comercial, tinha 3 pessoas na frente, né, que queria aquele ponto. E a gente colocou diante do Senhor e Ele botou na nossa mão esse ponto, sem passar por cima de ninguém. A gente viu a mão de Deus ali, né? E através desse ponto, eu falo meio alto, sou de origem italiana, acho, estou gritando, não precisa, né? Através desse ponto, nós precisamos fazer algum móvel ali dentro. E um dia nós fomos na igreja lá, do nosso Senhor Jesus Cristo, há muito tempos atrás, antes até de eu viajar para lá. E no final lá, foi visto um púlpito assim, e daí no final a minha esposa perguntou, eles deram o número desse senhor que fez os móveis, né, do irmão da igreja. E ali a gente foi precisar, a gente contatou ele daí. E ele veio ali, fez os móveis com uma paciência, e fez os balcão. Aí ele começava a compartilhar, ele falava do evangelho da cruz, o evangelho do reino, a palavra da cruz e o evangelho do reino. E eu indo numas outras denominações, né? Com avivamento, lá, sabe? Sim. E ele vinha ali, mas ali a palavra pega. Ele só dizia assim. E eu ficava, o que será essa palavra, né? Mas eu, pela misericórdia de Deus, assim, um dos versículos que mais me chamou a atenção, assim, em toda essa minha... que eu li a Bíblia, o Novo Testamento, umas 2 vezes quando eu estava lá fora. E o Velho Testamento, eu entrei em algumas partes e não consegui ler tudo assim, como diz assim, de ponta a ponta, né? Mas o Novo Testamento eu li tudo, umas 2 vezes. E depois eu ia muito ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, mas o que mais assim me chamava assim era Romanos 7. A partir do 7 ali, né? Que fala que a minha carne, quero fazer o bem, não consigo, mas o mal, que eu não quero, esse eu faço, né? E aquilo ali me ministrava. Aí um dia de tanto esse irmão ir lá na loja, acho que eu deixava para pagar um pouco por semana, acho que é de estratégia já do Senhor, né? Para ele vir lá. E ele com aquela paciência, nós compartilhava, né, e tal, e ali a palavra da cruz, o evangelho do reino. Até que ele convidou, a gente foi lá. E volta e meia o pastor também lá, o Paulo passava lá, conversava um pouquinho. Um dia nós estávamos passando na frente da igreja, assim, o Paulo estava chegando, né? E vamos chegar, não fica aí fora, porque nós tínhamos uma tela entrega de pizza do lado. Nós fomos pegar a pizza, né? E não sabia que ali tinha um alimento tão bom, né? Muito melhor. Só que não chegamos. Daí até que um dia a gente foi e não saímos mais. Ali, no primeiro dia que a gente teve ali dentro, foi falar do culto, assim, e era o que nós estava querendo, né? Que nós não, acho que o Espírito já que estava ministrando para nós. E no final do culto teve um irmão que veio falar assim, que não, em João 15, 16, né? Que não foi nós que escolhemos o Senhor, né? Foi Ele que nos escolheu, né? E glória a Deus. Eu agradeço a Deus por ter sido escolhido e por estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. E faz uns 2 anos já, né? Mais de 2 anos. E fomos batizados. Sabemos que ainda temos muito que aprender. Não estamos fazendo ainda o que Deus nos ordenou nesse versículo 15, 16, né? Que Ele nos escolheu e nos deu uma ordenança, né? Que é para nós dar fruto. E nós ainda demos fruto, mas é muito pouquinho, sabe? Amém. E eu creio que é isso. É só aproveitar aí e passar para a irmã Altiné que naquele momento que a irmã foi tocada pelo Senhor, né? Aquele momento difícil da tua vida, né? O marido indo viajar, cheio de insegurança, Deus te mostrando que tinha algo errado, né? E a irmã, só Jesus na causa, né? Sabia que só o Senhor podia resolver.
E a irmã colocou a Bíblia, né, na mala. Que fé, hein, irmã? Que momento, assim, de... O último momento foi uma entrega ali, né? Eu vejo assim que foi as mãos, né, do Senhor que me fez ter aquela atitude assim naquele momento, porque assim eu voltando e olhando para trás assim, hoje né, eu vendo assim, seria quase impossível, né? No meio de toda daquela tribulação, daquela correria, né, de eu lembrar de colocar a Bíblia dentro da mala dele, né, sem que ele visse, né. Eu só passei para ele que eu tinha colocado quando ele já estava né, quando já estava quase tirando a mala de dentro do carro, né. Aí quando eu falei para ele, ele escutou, mas não deu importância. Mas Deus sabia, né, que ia chegar a hora certa dele começar, né, a folhear o manual, né, para poder se alimentar espiritualmente, porque até então ele era 100% a razão, né, a carne, né, estava prevalecendo, né, na vida dele. Mas como Deus assim sonda, né, os nossos corações, né, como eu sempre criei e creio que ele sondando, ele faz por nós, né? Nós estando com o coração puro e buscando o Senhor, ele vem e faz por nós. Então eu creio que foi, né, pelo Espírito e não pela carne, né? Um momento assim dessa trajetória, né? Dessa nova trajetória na vida do meu esposo. Amém, meus amados. Eu creio assim que esse momento assim, né? A gente vê que o Senhor sempre dá um jeito de confortar, né? E nesse período, né, o irmão contou que do quebrantamento, né, dos planos, né, então o Senhor nos trouxe aí inicialmente, né, que os planos do Senhor já tinha, era do irmão tá aqui hoje, nesse nosso bate-papo. Amém. A casa do Senhor Jesus, tvmenorá.com.br, Igreja do Senhor Jesus Cristo, para todo o planeta. E a gente vê assim que eu me recordo que numa das entrevistas aí, uma vez, esses anos aí nós entrevistamos uns irmãos, né? E esse irmão compartilhava que inicialmente tinha ficado triste, né? Numa situação na vida dele que a filha estava saindo de missão inicialmente, né? Mas que ele sabia que era bom, obviamente. Mas que ia ficar longe da filha, né? E ele teve uma experiência boa, né? Porque coisa boa, né? A filha serviu o Senhor, né? E depois, mais tarde, né? Aconteceu porque Deus tocou o filho, né? São irmãos nossos da Igreja de São Jesus. E ele também nunca não forçou ninguém, não manipulou nem nada. Foi Deus que tocou no coração deles, né? Pela busca da palavra, e ouvindo material, enfim, se criaram numa família cristã e foram tocados pelo Senhor. E surgiu o arranjo também para o filho. E eles, né, também sentiram, né? Mudou o esquema da família também. Mas também sabendo, né, que ótimo, né, para eles. Mas também sentiram, né? E ele compartilhou depois de uma situação de uma família
que teve uma oportunidade, né, de ter essa experiência de alguém servindo o Senhor, de alguém seguindo o plano do Senhor na sua vida. E aquela família que ele conheceu, na qual ele pôde usar dessa experiência dele para compartilhar, e obviamente teria que ser ele, porque Deus deu a experiência para ele 2 vezes, então ele foi usado para testemunhar, né, para aquela família, não aceitou, né, que a filha, ou não me lembro se foi filha ou filho, fosse para a missão. Sendo que foi uma coisa que surgiu da pessoa, parece, da própria... Enfim, foi do Senhor e tal. Mas a família não queria porque achava que não era bom. Enfim, e logo em seguida, o irmão compartilhou que surgiu uma situação que no mundo natural, aquela família lá, aquela mesma pessoa recebeu uma proposta para fazer parte de uma atividade natural aí, na qual seria muito reconhecida, né? Mas que também se afastaria da família. E a família aceitou. Por causa justamente dessa questão do reconhecimento, a questão do status. Então, assim, eu compartilho, assim, irmãos, né, essa questão, porque servir ao Senhor, né, para o mundo, né, não tem status. Servir ao Senhor, ou obedecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, né, não tem status nenhum. Dá até vergonha para alguns. Tem pessoas que nem querem dizer que é teu parente, né? Agora, se você, por exemplo, né, é de algum time, é de alguma seleção, né, você tem orgulho de dizer, né? Vamos dizer agora, né, meu filho é da seleção brasileira de futebol, imagina? Não, meu filho joga com esse fulano famoso aí, né? Não, meu filho é jogador de futebol. Sai daí. Meu filho joga no time de Jesus. E o técnico dele é Cristo. Oh, glória! Fala sério, né, irmão? Irmãos, a gente dá umas paradas assim pra refletir. E tem que dar umas paradas assim pra refletir. E criar uns momentos e umas pausas dramáticas no programa. E pra você ficar pensando onde é que ele vai chegar com esse pensamento. Pra você ver como que anda o mundo. Quantas anda o mundo. E nós refletimos nisso outro dia. Né? Sei lá quando é que foi. Faz 1 ano, 2, 3 anos atrás. Num programa. E ele mesmo disse sim. Mas é claro, eu senti. Mas irmãos, a melhor coisa que pode acontecer é tu saber que tu... Imagina, tu vai, né? É uma filhinha de 6 anos, né? O que tu quer pra ela? Vai largar ela no mundo aí. Sabe o que vai acontecer? Porcaria. Né? Então cria no meio cristão, prepara tudo, dá o que tu pode de melhor durante todo o tempo, dá uma criação cristã, mostra a verdade e deixa a verdade libertar. Mostrar a verdade, deixa Deus, entrega pro Senhor. Que coisa boa. E nesse processo, irmãos, eu vejo assim, ó, que Deus tem esse chamado para vocês. E aí é que está de encarar, né, esse projeto divino para a vida de vocês, né? E essa é a minha colocação agora. Como é que fica, né, para vocês agora, nesse momento, encarar isso, né? Esse projeto de Deus, nessa fase nova em que o Senhor escolheu vocês, né? Nesse processo divino, na qual o Senhor fez todo esse arranjo, nesse momento novo da vida de vocês, e escolheu vocês para servi-lo,
Por quê? Por que será, né, irmão, que tudo aconteceu para servir? Por que será que tudo aconteceu para nós viver uma vida de reino? Por que será que tudo... Por quê? Qual é o sentido hoje de nós ter um negócio? Porque eu também tenho um negócio, mas qual é o sentido de nós ter um negócio? É para o reino, é para nós ter recurso. Mas qual é o sentido? Vamos tirar umas férias. Não, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos ficar rico e a gente vai para o Caribe. A gente fica lá sentadinho, lá, tomando uma água de coco. Mas não faz mais sentido. Né, irmão? Amém? Amém. Né? Hoje as coisas é diferente. Hoje o propósito todo está envolvendo o reino. Está envolvendo a expansão. Está envolvendo investir, né, na obra. Estar com a obra. Estar com as pessoas. O que mais vale hoje se nós não tiver um projeto que é dentro da própria obra, de ganhar almas, expansão, se envolver com as coisas do Senhor? Qual é o propósito de vida, me diz? Então deixa para os irmãos compartilharem. Vou falar um pouquinho menos, falar um pouquinho mais agora. Um pouquinho mais. Eu vejo assim que, né, nesse 20 anos, né, de casado, e 15 anos assim, né, chegou numa trajetória assim que eu perguntava para Deus, né, assim, o que eu faço, né? O que eu faço ainda com esse homem, né? Por que eu ainda resisto, né? Ainda não me separei dele. Aí eu, né, ficava sem resposta. Deus assim não me respondia, né? E, né, sem contar assim o sofrimento com a parte da família dele também. Então gerava assim, a gente ia passear na casa, né, dos parentes, mais da família dele. Aí eu também me perguntava, mas eu não me encaixo dentro dessa família, né? É tudo muito diferente do meu jeito de pensar, do meu modo de agir, né? As palavras, assim, eu não me encaixo dentro dessa família, né? Chegou uns anos assim que eu comecei a analisar tudo isso, né? Aí a gente tem um menino de 14 anos e eu já vinha refletindo também, mas eu não quero que o meu filho cresça escutando isso, seguindo conselhos errados, né? Então chegou no ponto de eu começar a questionar com Deus, né? Mas por que Deus por que eu ainda continuo, né? Por que isso, por que aquilo? Mas eu só não lembrava que antes da gente casar, eu dobrei o meu joelho e pedi para Deus, se era da vontade de Deus, que ele fosse meu esposo, né? Passou todos esses anos e eu nunca me lembrei desse detalhe, né, tão importante assim, daquele momento, né, que eu me entreguei para o Senhor, né, o meu casamento, né. Então chegou um momento que Deus, né, quando levou ele lá para fora, assim, Deus assim me mostrou, né, que quando ele veio de lá convertido, assim, né, conhecendo Jesus, assim, e com os princípios divinos, assim, Deus me fez eu lembrar, né, do tempo que eu entreguei, né, o meu casamento para ele. Então eu vi assim que quando a gente é fiel, quando a gente coloca Deus, né, em primeiro lugar, né, acima de qualquer outra coisa, assim, ele é fiel e justo, né? Realmente, eu sou uma prova viva disso, porque Deus teve que levar ele lá para fora, para poder, assim, para mim não ter mais uma cobrança da parte da família dele, né? Porque se ele tivesse se convertido aqui, eu hoje estaria escutando assim, mas ele virou crente por causa da esposa, né? O filho hoje é crente por causa da esposa, né? Então Deus levou ele para longe, assim, e para ele conhecer Jesus lá, para poder hoje não me sobrecarregar, né, perante a família. E eu só tenho a agradecer porque, né, ao Senhor,
né, eu sei que todo sofrimento vem para fazer com que a gente cresça, né, e se edifique, né, cada vez mais na palavra. E fico até sem palavras porque Deus é Deus, a gente não tem o que não tem muito o que expressar, porque os milagres que Ele faz na nossa vida é incansável, né? Os milagres, porque são pequenos, são grandes, né? Isso é muito pessoal, é de cada um, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus realmente de todo o meu coração, e de toda a honra e toda a glória sempre foi para Ele e vai ser sempre na minha vida, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Teve um momento que eu estava lá, na Espanha ainda, e nós falávamos pela MSN, né, por telefone, e um dia eu falei para ela: tu prefere eu com um caminhão de dinheiro ou conhecendo Jesus? Ela nem pensou. Eu quero que conheça Jesus. Eu disse, amém, já estou mais leve um pouquinho, né? Porque dinheiro não tinha mesmo. Então só sobrou Jesus. Glória a Deus. E uma das primeiras coisas que eu vim de lá, a gente ficou uns 2 dias em Canela e foi para Santa Catarina ver meus pais, meu sogro, né? E na ida para lá ela dizia: não vai falar nada pro teu pai e pra tua mãe, né? Do Senhor, né? Porque são católicos, bem fanáticos, né? Primeira coisa que eu falei. Eu cheguei lá e já pá. Daí eles estavam com saudade e tiveram que aceitar. Hoje eles não aceitam mais. Mas naquele momento eles aceitaram. E nunca deixei de falar também, mesmo eles aceitando ou não. Também hoje eu senti o que a minha esposa sentia, né? Que hoje são meus pais natural, né? Mas assim, existe uma barreira, né? A gente fica, parece que é de outro mundo, assim, criou uma barreira entre nós, não tem mais aquela afinidade, né? O nosso proceder hoje é outro, sim. Os falares são outros, a comunhão hoje é mais com os irmãos da fé, né? Não é mais com os irmãos da carne, né? E é muito tremendo que nós estamos aqui na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, e uma coisa assim que me chamava muita atenção, assim, que eu não aceitava, assim, antes de conhecer a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, era porque a minha esposa, ela lia mais um pouco a Bíblia e nasceu já numa outra denominação, assim, cristã, né? E dizia que a porta era estreita, que larga o caminho. E quando eu estava lá, eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu cheguei a trabalhar, botar bloco de concreto, e era bem pesado. Eu fazia 15 anos que eu não fazia mais força. Primeiro mês eu achei que ia morrer, de tanto que meu corpo sofreu. Mas depois eu pegava aquilo, já era barbadinha. E eu orava de manhã e orava o tempo inteiro lá, trabalhando e falando com o Senhor. E eu não era batizado ainda, mas o Senhor estava lá ajudando eu a botar aqueles blocos de concreto. E eu nem conto como vantagem, porque não é minha vantagem, é do Senhor, que na empresa que eu estava trabalhando, tinha uns 20 pedreiros profissional, assim como eu. E eles eram treinados no tal de bloco de concreto, um bloco pesado assim. E eu nunca tinha trabalhado com aquilo. E eu nunca peguei uma parede assim boa de trabalhar que nem eles pegavam. Porque o encarregado viu em mim que eu era mais prático para fazer as marcações e tal. E fazer os detalhezinhos menores era comigo. E nós trabalhávamos por metro. E nunca o segundo colocado fez a minha metade do metro que eu fazia. E eu não me esforçava para fazer aquilo. Eu fazia natural. Mas o Senhor estava dentro de mim. Ele se movia, e para mim aquilo era novidade, né, que eu nunca tinha sentido aquilo. Ele se movia e meu corpo me arrepiava todo assim, começava assim no coração, assim, parecia que aquilo ia inchando, ia tomando corpo assim. E eu sei que um dia eu fui falar com
com um senhor que é esse seu Abel, né? Ele e outro lá de São Luís do Maranhão também. Eu disse, olha, está acontecendo isso comigo, assim. Eu estou sentindo isso. Aí ele me chamava de italiano. Daí eles falaram assim, italiano, essas coisas é tu e Deus. Não tem explicação. Pro natural não tem explicação. Eu disse, amém. Se é de Deus, amém, né? Eu sei que eu estava feliz, assim. E sentindo a presença do Senhor. Isso que nos motiva, né? Porque eu acredito, assim, que a gente, assim como o irmão falou, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Mas um time de futebol ou de um partido político, né? A pessoa diz, eu torço para esse, eu sou fã daquele artista, isso, ninguém tem vergonha. Mas de Jesus, que eu sou fã de Jesus, que eu sou cego por Jesus, que eu quero Jesus, que eu falo de Jesus, que a minha vida é movida por Jesus. Só se a pessoa é tocada interno mesmo, que é mexido, né? Que o fora não atinge mais. Porque eu, pela misericórdia de Deus, assim, ele me escolheu, que eu sei que foi ele que escolheu, porque quando eu decidi, eu e minha esposa decidimos que nós íamos lá para a Europa, e começou a vir uma enchente de crente para o meu lado. Falava com 10 pessoas, 8 era crente. E vinha, e sempre um versículo aqui, uma testemunha ali, e aquilo vai. Até que um dia Deus botou um funcionário na nossa empresa, né? Que ele era de uma denominação também. E um dia ele foi gravar um testemunho, nos levou, convidou. Eu, por educação, fui, porque eu não queria ir em igreja nenhuma, né? De crente. E eu fui. E lá foi usado, eu me lembro como se fosse hoje, assim, que eu vi um poder, assim. Foi usado, assim, uma pessoa para falar em línguas, né? E uma outra pessoa para traduzir aquelas línguas. E essas pessoas não conheciam ele. Eu conhecia ele, a história dele, porque nós estávamos o dia a dia ali e ele contava. Mas aquelas pessoas não conheciam. Aí eu dei um passinho para trás. Assim, existe algo sobrenatural, que eu não conheço. Mas não dei muita importância, né? Até que não foi comigo. Né? Quando foi comigo, daí eu criei, né? De verdade. E é importante, assim, relatar que a porta é estreita. Isso me chamava muita atenção. Porque eu dizia para minha esposa, quando eu estava lá ainda, eu disse, que porta estreita é essa? Se Deus fala com a gente, está dentro de nós, nos dá paz, nos dá alegria, que porta estreita é essa? Largo eu achava que largo era com o Senhor. Né? Meu pouco entendimento que eu tinha com o Senhor. Né? Mas daí quando eu vim conhecer essa porta estreita foi quando eu vim para a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que assim como todas as igrejas tem umas doutrinas meio estranhas, né? Que tu não pode matar, roubar, prostituir, fumar e beber, né? Mas esse é um pecado assim que é visto, né? Pecado de mão, né? Mas daí eu vim para a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que não proíbe nada, né? Mas é convencido pela essa palavra, que é maravilhosa, através do Espírito Santo de Deus, que é a palavra que nos exorta, não é o homem que nos exorta, né? A gente vai compartilhar com os irmãos mais tempo na fé. Irmão, mas é assim mesmo. É errando que se aprende. Amém, né? Aí a gente veio para a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, descobri que eu era noiva de Cristo. Amém? Nunca tinha escutado isso na minha vida. Né? Descobri que eu tenho que me preparar como uma noiva que se prepara para o noivo, né? Que ele vai vir buscar a sua igreja. Né? E pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Amém. Amém. E contente. Glória a Deus. Meus amados, o papo tá bom, mas o tempo já foi, passou rápido, hein? Glória a Deus. Que benção. Mas então, para nós encerrar aí, amados, esse início, porque agora vamos para a prática, né? Termina aqui, mas começa a prática. Nosso dia a dia. Jeremias 32. Deixar então essas palavras aí a todos, para todo o planeta. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia. Coloque os olhos nessa palavra, porque assim disse o Senhor:
Amém? Porque a palavra veio do Senhor a Jeremias dizendo, a partir do versículo 38, amém? Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, e um só caminho, um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Vamos fazer uma oração leitura? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles. Eles farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo, este grande mal, assim lhes trarei todo o bem, que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais. Está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro. E lavrarão as escrituras. E as fecharão com selos. E chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Amém, meus amados? E receba as bênçãos do Senhor, estão aí. Que o Senhor possa, tá tocando a cada um de nós, a praticar essa verdade, na simplicidade do Senhor, nas coisas simples, que a gente venha estar vendo o mover de Deus todos os dias da nossa vida, como Deus tem feito maravilhas, e naquele momento mais difícil da nossa vida, e a gente tem visto assim, nesses 5 anos e pouco já, passados aqui no Quintal Vivo, tem visto assim, naquele buraco da nossa vida, como Deus está fazendo um bem para nós. E o buraco da vida de vocês foi a melhor parte da vida até agora, porque ali Deus restaurou o casamento, ali Deus salvou, uma alma, uma família inteira, tudo, levantou aí uns obreiros para a obra dele em Canela, tá tudo, vai saber o que Deus ainda vai fazer, A gente não sabe, porque os planos do Senhor são dele, já diz, são do Senhor é porque são dele, não é de homem, A gente não sabe. Mas quando é que eu imaginei que eu estar aqui fazendo isso aqui, eu estou fazendo? Primeiro que eu nunca ia ler a Bíblia na minha vida. Entrar numa igreja nem pensar. Imagina que eu ia entrar numa igreja. Mas, então, meus amados, eu só glorifico a Deus,
Só glorifico a Deus porque são coisas assim que nós... É só Jesus para fazer, né? A gente vê assim que não dá para acreditar que Deus faz, né? Tudo isso de bom para nós, né? Sem nós... nós não merecemos tudo isso, né? Porque nós já fomos comprados por o preço elevado de sangue na cruz, né? E Deus faz essa obra maravilhosa conosco. Então, assim, eu agradeço a Deus, né, pela participação dos irmãos aí, né? E que lembre sempre, né, que nós temos uma grande comissão, né, que é de evangelizar e apacentar, né, irmãos? Vamos lá lembrar disso, né, que é do ID, né? Vamos levantar essa bandeira de Cristo, né, que é da obra, né, do Senhor Jesus, né? Todos nós temos essa grande, todos nós somos missionários, essa é a realidade, né? E daí nessa caminhada temos vários ofícios, temos várias coisas, vários encargos, vários que vai acumulando coisas, mas no fundo, todo mundo é missionário. Essa é a melhor função, na verdade, né? Porque Abraão missionário, Paulo missionário, todo mundo missionário, na real. Só que uns faziam outras coisas mais, outros menos, mas não importa. E nós precisamos viver isso, né, da missão, né? Eu sempre, irmão, como é que tá? Estou na missão. Tudo é missão. A missão dentro da missão, da missão, da missão, da missão. Eu tenho a missão em São Paulo, que eu estou na missão da rádio, na missão da TV, na missão da viagem, da missão, da missão, da missão, da missão. Nós estamos agora na missão, da missão, da missão, da missão, da missão do quintal vivo. É? E nós temos que viver isso, porque isso é... Nossa vida é uma missão. Um monte de missão. E se nós pensar assim, irmão, nossa vida fica muito emocionante. Amém? Às vezes o cara, minha vida está monótona, eu não sei, porque eu não tenho encargo. Mas, irmão, que não tem encargo o quê, irmão? Não, porque tu vê, eu só cuido do banheiro, ou só cuido da portaria, ou só cuido do som. Para com isso, irmão. Pega a Bíblia e começa a ler de novo. Vamos começar a meditar na palavra. Mas olha que tem encargo aqui. Primeira coisa, vamos evangelizar. Já começa por aí. E as pessoas que tu evangelizou já vai apacentar. Ou tu esqueceu que tu é pastor também. Das pessoas que tu evangelizou, tu vai deixar tirada por aí, vai mostrar as crianças morrer de fome. É? Ah, não, mas é só o presbítero. Não, o presbítero é o governante, o administrativo. Vai pastorear. Agora só ele que fez de pastor? É? Mas é que não mandou. Não, irmão. Já está tudo aqui mandado. Está escrito tudo aqui. Nós temos que... Vamos trabalhar. Amém? Amém. Então o serviço tem, irmãos, né? Eu vejo assim que cada líder de grupo familiar é um pastor, né? Tá tudo pregado, tá tudo escrito, né? O material tá aí. Então vejo assim, como nós precisamos assim acordar, né, para essas coisas. E que o Senhor possa estar abençoando aí, capacitando os irmãos nesses ministérios, eu creio assim, que Deus tem esses dons e talentos que Deus levantou, fez e tem esse propósito maravilhoso na obra. Porque grandes coisas Deus fez e fará, né? E essa palavra que o Senhor trouxe aí, né, é para todos nós, com certeza, mas também para os irmãos, né? Que ainda muitas bênçãos virão. Que os irmãos meditem nesse 32 aí, né? Amém? Jeremias. Amém, meus amados? E sempre agradecendo, né, aos nossos ouvintes, telespectadores, os nossos anunciantes, patrocinadores amados, que têm apoiado, né, que têm investido no reino, que cada real investido no reino, ele é multiplicado, né, irmãos? Fazer o que com dinheiro? Vamos guardar. Vamos guardar para a traça comer, para a ferrugem levar, para virar pó. Né? Vamos guardar. Vamos guardar para quê? Para quando Jesus voltar, fazer o quê? Né? Então, irmãos, olha, vamos investir, né? Eu vejo assim que tem irmãos se engajando mesmo, né, nesse envolvimento, nesse investimento. Porque, mas eu já faço isso, já faço aquilo, já faço aquilo. Tá bom, irmão. Mas assim, ó, tem a opção de investimento de anúncio. Tem como, tem. Então o senhor, por exemplo, né, levantou a oportunidade de um irmão que tem uma fábrica de colchão, né, que anuncia na TV Menorá. Lá no início, em 2011, anunciar. Aí ele começou a anunciar. Amém. A Vitália Colchões. Aí ele precisava lá começar a vender colchão.
Aí ele precisava de um distribuidor. Aí precisava de uma empresa para vender. Amém? Aí em 2014 surgiu a CJ, Sony Tecnologia. Uma empresa que é um revendedor daquela fábrica que desde 2011 anuncia na TV Menorá. Ó, desde 2011 anuncia, todo mês ele investe na TV Menorá. Precisa, irmãos? Óbvio. Não, claro que precisa. Tudo tem custo, tudo. Nós estamos no capitalismo. Estamos no capitalismo. Não tem gritaria na Igreja de São Jesus. Não tem oferta de 40%. Não tem dízimo de 50%. Dízimo é dízimo. O que está escrito aqui, está escrito aqui. Na oferta você vai orar, Deus vai falar contigo. Né? Então, Deus vai levantando. Tem uma TV, tem um custo. A TV está ali. 24 horas. Gente envolvida, equipamento, tudo tem custo. Aí, mas tu vê, mas o que vão fazer com o dinheiro? Engraçado, né? Mas não tem que pensar isso. Só pensar o seguinte, nós não estamos lá na Globo, não estamos na SBT, todas as igrejas estão em tudo que é lugar. Né? E os irmãos da Igreja de São Jesus ficam pensando, o que estão fazendo com o dinheiro? É só você pensar que todas as denominações estão por aí, nós não. Então está faltando, não está sobrando. É. Então quem faz você pensar alguma coisa não é Deus. Pode ter certeza. Se você ficar questionando o que a autoridade vai fazer com dinheiro, irmão, tira isso da cabeça. Isso aí não é de Deus. Invista no reino. Isso aí é avareza. Né? Isso aí não é de Deus. Nem vou falar o nome do outro. Né? Invista no reino. Faça parte da expansão, irmão. Né? E eu vejo assim, se Deus deu essa oportunidade, faça. Você também. Faça parte da expansão. Né? E a CJ Sony Tecnologia, essa empresa, surgiu porque já é uma empresa nova que anuncia, que já é um distribuidor já desse irmão lá, que começou lá em 2011, já tem em 2014 já um outro anunciante, que já vende também dessa fábrica, que é um revendedor, que tem daí então um outro CNPJ, e a coisa vai indo. Que também é do irmão, vai indo. Então assim, ó, as coisas vão andando. Amém? Então só agradecer a Deus assim, né, todo o envolvimento, todo o engajamento, né, dos irmãos, todo o envolvimento, porque uma coisa que tem me chamado a atenção também, que Deus tem abençoado os pequenos, tem abençoado esse trabalho assim de 1 a 1. Não tem sido uma coisa mega assim, né? Mega, não. Tá sendo no suor. Tá sendo no suor, né? E para nós encerrar mesmo, irmãos, para variar, irmãos, já estou com o filme queimado. Você me diz que estou acabando, eu não acabo. Né? Mas para acabar mesmo agora, Hebreus 12:4. Amém? Quem achar aí já vamos ler. Show aí, já grita aí. Bata aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Então, amados, vamos lá, né? Resistir até o sangue. Amém? E vamos em frente. Né? Tá aqui a prova que tudo é possível. Né? A obra que Deus fez aqui nessa família, que fez nesse casal, que está fazendo. Você que assistiu todo o programa, se você não assistiu, assista. Né? Tá valendo. Reprise segunda-feira, meio-dia, desse Quinta ao Vivo. Fique ligado, então, para todo o planeta, na TV aberta, segunda-feira ao meio-dia. Divulgue. Graça e paz a todos.